Nem mesmo o maior assassino da história pensaria em fatiar um homem desta maneira. O uso de venenos para acabar com a vida de outras pessoas é uma das facetas mais sombrias da humanidade. O veneno é a arma do covarde. O envenenador o aplica à vítima de maneira furtiva, fria e calculada. E sabe que a pessoa envenenada terá um sofrimento breve ou prolongado, dependendo de quanto tempo ela quiser vê-la sofrer. Envenenar é um dos atos mais desprezíveis do homem ou da mulher, pois acredita-se que ao longo da história, elas têm sido as autoras não do maior número de intoxicações, mas sim dos mais espetaculares. Ancerville, Moza, França. Simone Werber, nascida em outubro de 1930, não teve uma infância feliz. Seus pais mantinham um relacionamento muito turbulento. Em plena separação, as disputas familiares pela guarda dos filhos provocaram em Simone um desnecessário sentimento de solidão. Além disso, sua saúde debilitada a deixava muito mal-humorada. Ao contrair uma inflamação pulmonar, sua vida foi condicionada para sempre. Aquele caráter arrogante e insuportável fez até com que seus pais a rejeitassem. Após o divórcio, George, seu pai, reconstruiu sua vida com Suzanne Toole. Curiosamente, anos depois, Simone conheceu o irmão mais novo de Suzanne e se apaixonaram perdidamente. Mas o ciúme de Simone era doentio. Inclusive, seguia seu amado em todos os lugares para ver se ele a estava atraindo. Dessa relação nasceriam 5 filhos: Catherine, Danielle, os gêmeos Philippe e François e Brigitte. Ainda assim, no casamento não havia confiança, e os sentimentos possessivos de Simone tornaram impossível a convivência. Mas a infelicidade do casal não seria a pior das tragédias. Em dezembro de 1968, Catherine, sua filha mais velha, morreu em circunstâncias estranhas na enfermaria da escola. Dor, impotência, desespero. Simone, completamente arrasada, denunciou a escola por negligência. Mas o que Simone não sabia é que a sua filha tomava medicamentos para depressão há algum tempo, o que a havia levado a tirar a sua própria vida. Mas ainda havia outra tragédia por vir. Seu filho Philip, durante o serviço militar, também acabou com sua vida. Simone não conseguia acreditar. Era o segundo revés que sofria em pouco tempo e não estava pronta para isso. Precisava de uma mudança de ares. Desta forma, Simone decidiu isolar-se, deserdar o resto de seus filhos e mudar-se para Estrasburgo. Só assim poderia deixar o seu passado para trás. Ali, no final dos anos 70, conheceu Marcel Fixer, um militar aposentado de 81 anos, viúvo e sem filhos. Marcel contratou Simone como empregada doméstica. Mas, para conseguir um emprego, Simone teve que ser astuta e havia inventado uma nova personalidade. Agora se chamava Monique Tuot e afirmava ser professora de filosofia. Deste modo, Simone, que estava endividada, partiu em busca da herança de Marcel e contratou uma pessoa para se passar por Marcel e, assim, poder casar-se com ele. Marcel, que desconhecia completamente a jogada de Simone, possuía uma boa saúde, apesar de sua idade avançada. Mas, de repente, 3 semanas após o falso casamento, Marcel faleceu em circunstâncias estranhas. Era evidente. Simone havia acabado com sua vida, mas, ao abrir o testamento, descobriu que não herdaria nada de Marcel. Então, decidiu fazer um falso testamento. Assim, finalmente conseguiu colocar as mãos em uma parte da herança e se instalou em sua casa em Rosières-aux-Salines, a 15 quilômetros de Nancy. Simone, da maneira mais impiedosa possível, conseguiu se safar.
A vida de Simone transcorria bem desde a perda de Marcel. Mas, mais uma vez, o destino tinha uma surpresa reservada para ela. Por acaso, Simone encontrou Bernard Hettler, um antigo amigo de seu marido. E, desta forma, começaram a sair juntos e a viver sob o mesmo teto. Simone estava perdidamente apaixonada por Bernard, a tal ponto que seu lado paranoico ressurgiu novamente e começou a investigar seu parceiro. No entanto, suas investigações descobriram que Bernard estava, na verdade, levando uma vida dupla. Durante a semana, vivia com ela na cidade de Nancy, enquanto os fins de semana eram passados com Natalie, uma jovem 16 anos mais nova que ele. Simone se sentiu traída, magoada, despedaçada. Infidelidade era algo que não podia suportar, nem muito menos perdoar. Então, sem mais opções, Simone terminou com Bernard. A partir daquele momento, rupturas e reconciliações seriam uma constante, pois Simone não conseguia esquecer Bernard. Era como se eles estivessem ligados por um vínculo paranoico e tóxico. Eles não podiam ficar juntos, mas não podiam ficar um sem o outro. Mas, novamente, Simone descobriu que Bernard a estava traindo com outra mulher. Isso era mais do que sua paciência podia suportar. Simone havia atingido seu limite. Ela se sentiu na obrigação de devolver, para se vingar de tudo que sofreu. Assim, Simone finalmente se separou dele. Começou a mudar a sua atitude possessiva e doentia para uma que era mais temerosa e vitimizadora, para contar às pessoas próximas a ela que Bernard havia ameaçado tirar sua vida e a falsificar sua assinatura. Durante esse tempo, misteriosamente, a saúde de Bernard foi piorando. Sofria de tonturas, perda de memória, convulsões e ninguém sabia por quê. Além disso, também percebeu que alguém estava saqueando objetos de sua casa, talões de cheques, documentos, dinheiro, joias. Bernard tinha certeza de que alguém estava o envenenando e roubando, e que essa misteriosa pessoa era Simone. Claramente ele estava certo. Desta forma, Bernard informou a uma amiga íntima o ocorrido e insistiu que a denunciasse, mas jamais chegaria a fazer, porque no dia 22 de junho de 1985, a disputa entre Simone e Bernard chegaria ao fim. Como todas as madrugadas, Bernard saía do trabalho rumo à casa da sua nova parceira. Mas aquela noite seria diferente, porque Simone estava o esperando sob a mira de uma arma. Completamente apavorado, Bernard se refugiou nos braços de sua amante e, depois de dormir por várias horas, voltou para casa. Mas Simone estava o esperando novamente. Ambos entraram na casa e, pouco tempo depois, foram embora, cada um em seu respectivo carro. Foi a última vez que Bernard foi visto vivo. O desaparecimento de Bernard apontava claramente para Simone, mas não havia nenhuma evidência que a incriminasse. Apenas o depoimento de Maria Hague, uma vizinha de Simone, poderia fornecer informações sobre o caso. Maria contou com detalhes como escutou diversos ruídos vindos da casa de Simone, um barulho que lhe fazia temer o pior, que algo sério estava acontecendo ali dentro. Além disso, naquela mesma tarde, Simone havia pedido emprestado uma ferramenta de corte elétrica a ela, algo que coincidia com os estranhos sons que havia escutado naquela madrugada. Parecia estar aspirando a casa. Era um barulho ensurdecedor. Também ouviu um grande estrondo logo após ver um homem de cabelos grisalhos entrar na casa. Pouco depois, observou através do olho mágico como Simone carregava um saco de lixo em uma das mãos e um balde de metal na outra. Entrou no carro e desapareceu. Às 2 da manhã, Simone voltou e, durante 3 horas, continuou levando sacos de lixo e os colocando no carro. Nos dias posteriores, a senhora observou como Simone passou a semana inteira limpando diligentemente a escada do edifício.
Os investigadores concluíram que Simone sabia mais do que lhes havia contado. Iniciaram uma busca em sua casa. Ali, encontraram as chaves do carro de Bernard, sua carteira de motorista e várias armas. Também encontraram uma serra circular que havia alugado no dia anterior do desaparecimento do seu ex-parceiro. Por tudo isso, Simone foi detida. Em 15 de setembro de 1985, 2 pescadores encontraram uma mala marrom no rio Marne e, quando a abriram, o horror tomou conta. Dentro, havia o tronco humano de um homem, sem cabeça, sem membros. Haviam encontrado o corpo de Bernard. Em seguida, os detetives passaram a analisar a mala, que de fato pertencia a Bernard, assim como confirmaria Patrícia, sua filha. Dentro dela, encontraram gotas de tinta azul, curiosamente o mesmo tom de cor das paredes da casa de Simone. E também, o bloco usado para afundar a mala era idêntico ao que Simone tinha em seu jardim. Os investigadores não tiveram mais dúvidas. Simone havia acabado com a vida de Bernard. Durante o julgamento que teve início em janeiro de 1991, a Diabólica de Nancy, como foi apelidada, enfrentou um total de 13 acusações. Entre elas, o assassinato de primeiro grau de Bernard. Seus próprios amigos a consideravam culpada e apontaram quão pouco afetada estava com o ocorrido. Ao que Simone respondeu: "Não sou uma atriz. Escondo meu pesar com dignidade. Já me disseram muitas vezes que não derramo lágrimas suficientes." Simone, inclusive, chegou a desafiar o tribunal durante a audiência gritando: "É tudo mentira! Quando tudo isso acabar, pego o primeiro avião e vou embora desse país." Nem mesmo o maior assassino da história pensaria em fatiar um homem dessa maneira. Desta forma, Simone foi finalmente condenada a 20 anos de prisão. A juíza Thiel estava convencida de que Simone também havia envenenado Marcel Fixer, a fim de receber sua herança, e tinha certeza de que havia lhe dado digitoxona obtida com uma receita falsa, mas nunca pôde comprovar. Devido a isso, Simone foi declarada inocente do suposto envenenamento do idoso. Já em 1999, e após 14 anos de prisão, Simone foi libertada. Desde então, sempre manteve sua inocência e negou que estaria escondendo informações sobre o caso. "Bernard era como irmão para mim. Não tenho segredos. Que segredos? Ter levado uma vida respeitável como uma mulher trabalhadora?" No entanto, o que denunciou Simone não foi envenenamento, mas sim seu descuido na hora de desfazer do corpo de Bernard. Se tivesse usado um bloco diferente dos seus, tivesse escolhido outra mala e tivesse limpado os resíduos de tinta, Simone nunca teria entrado na cadeia e teria escapado com um assassinato perfeito. Até a descoberta da pólvora, o veneno era a arma do crime por excelência, um dos elementos cruciais para o assassinato encoberto. Na verdade, o que mata do veneno não é o veneno em si, mas sim a dose que é administrada. Algo que Simone Werber conhecia perfeitamente, a Diabólica de Nancy.